Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Cumprimentando os presentes, iniciamos a sessão jurisdicional. Processos número 1 e número 2 são os incidentes arguição de incidente de constitucionalidade 080, 83, 58, 15 e 080, 56, 77, 43, e a relatoria do desembargador Cláudio, com pedido de destaque do desembargador Amauri. Senhor presidente, pela ordem com o relator, os processos eu estou suspendendo a apreciação dele nesta oportunidade, talvez mais ao final da sessão, em face de uma revisão que foi procedida ontem à noite nos processos pendentes do Pleno, e eu pediria que Vossa Excelência adiantasse a pauta e deixasse esses dois processos, se possível, ainda para esta sessão, para discussão e votação nesta sessão. Mas eu estou examinando um detalhe, inclusive com uma contribuição do desembargador Ricardo Procópio, do gabinete, para verificar se as questões sob análise e votação se subsumem a uma repercussão geral do Supremo. Ok? Certo, desembargador. Então vamos adiantar para o número 3, revisão criminal 080, 26, 33, 45. Por enquanto, não. De relatoria da desembargadora Lourdes. Tem o pedido de vista do desembargador Ricardo Procópio, que lançou voto divergente. Não sei se os demais desembargadores... Voto divergente. De quem? De desembargador Ricardo Procópio. Está escrito, voto escrito. Se os desembargadores tiverem visto o voto... Eu gostaria, senhor presidente, que o eminente colega desembargador Ricardo Procópio pudesse nos propor um debate a respeito desse voto divergente em consideração. Desembargador Ricardo tem a palavra. Pois não, presidente, agradeço pela franquia da palavra. A questão é bem pontual. O pedido de revisão é em razão do não oferecimento de alegações finais pela defesa no processo de origem. À época, não havia legalmente, do ponto de vista legal, a expressa determinação para tanto. Mas o advento da Lei 14.752, de 25 de janeiro de 2023, nada mais fez do que consagrar a jurisprudência dominante na época, inclusive dos tribunais superiores. E o parágrafo 3º, só para que nós possamos apreender o conteúdo da divergência, o parágrafo 3º diz o seguinte, do artigo 265. Em caso de abandono do processo pelo defensor, o acusado será intimado para constituir novo defensor, se assim o quiser, e, na hipótese de não ser localizado, deverá ser nomeado defensor público ou advogado dativo para a sua defesa. Essa é a dicção do parágrafo 3º do artigo 265 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 14.753, de 12 de dezembro de 2023. A questão é, a sentença é anterior ao advento dessa lei. Mas, repito, a lei nada mais fez do que positivar um entendimento dominante na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a minha divergência. Eu penso que houve cerceamento de defesa. O advogado do acusado, na época, foi intimado, mas não apresentou as alegações finais. E não houve a intimação da parte do acusado para que pudesse oferecer, se quisesse, ou, em caso contrário,
o juízo mandar para a Defensoria Pública para que ele pudesse ter a efetivação da defesa real, da defesa substancial. Como isso não aconteceu, eu estou julgando procedente a revisão, justo para anular a sentença, em razão de cerceamento de defesa. Eu gostaria de me pronunciar como relatora diante do voto vista do desembargador Ricardo Procópio, que sustenta essa nulidade de sentença por ausência de alegações finais da defesa. No entanto, como ficou demonstrado no voto, essa nulidade não se sustenta no caso concreto. O defensor constituído ele foi regularmente intimado para apresentar alegações finais, permaneceu inerte, sem qualquer justificativa formal. Posteriormente, o mesmo advogado interpôs apelação, apresentou razões recursais, revelando que, em verdade, não houve abandono da defesa, mas sim uma estratégia processual, que não pode ser convertida em nulidade. A ausência de insurgência imediata também configurou preclusão da matéria, conforme pacífica jurisprudência do STJ. Em síntese, é essa a posição desta relatora. O voto está bem destacado, de forma clara e objetiva, que não há qualquer demonstração de prejuízo concreto na situação posta. A jurisprudência dos tribunais superiores evoluiu no sentido de exigir demonstração de prejuízo, mesmo nos casos de nulidades absolutas, a fim de evitar o uso oportunista da nulidade de algibeira, como é conhecida. Então, o acusado não só teve ampla oportunidade de defesa em juízo, inclusive com contraditório sobre provas técnicas, interceptações telefônicas e oitiva de policiais, como também se manteve representado por advogado ao longo de toda a instrução. O reconhecimento da nulidade, nestas circunstâncias, resultaria em esvaziamento do princípio da segurança jurídica e incentivaria condutas protelatórias. É nesta parte da nulidade a minha manifestação. Mais algum desembargador quer se pronunciar? Desembargador Cláudio, não consta o voto de Vossa Excelência ainda no meu painel aqui. Deixa eu atualizar para ver. Desembargador Glauber também ainda não votou. Pedindo vênia relatora, eu vou acompanhar a divergência. Senhor presidente, eu vou pedir vista, senhor presidente. Processo com vista ao desembargador Glauber. Prosseguirá posteriormente. Número 4. Ação direta de inconstitucionalidade 081-4170-09. Procurador do Estado e Governador do Estado do Rio Grande do Norte. Relatora, desembargadora Berenice. Obrigada. Neste número 4, ao pedido de vista do desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu tenho uma reserva de ordem pessoal relativamente à matéria, até por formação mais rigorosa com relação às finanças públicas. E realmente, no caso vertente, há um desatendimento à questão orçamentária como prevista na Constituição. Não há uma previsão orçamentária a qual a Constituição remete à Lei de Responsabilidade Fiscal, com mais explicitações a respeito, mas absolutamente não quero ser espinha de garganta relativamente a uma matéria extremamente delicada para uma classe de profissionais, os professores públicos, que ganham tão pouco na estrutura do Estado, mas com certeza isso não se resolverá ou não se minimizará
a partir de leis flagrantemente inconstitucionais. Inclusive a questão da vinculação dos níveis. Não me reporto absolutamente ao piso, porque tanto para os municípios como para os estados, essa matéria tem sido reiteradamente reafirmada pelo Supremo, pela necessidade muito justa de se manter um piso de vencimentos para os professores públicos de todas as pessoas políticas, seja municípios, sejam estados e Distrito Federal, inclusive os federais também, em qualquer situação. Então, dessa maneira, ressalvando o meu ponto de vista pessoal sobre a matéria, muito bem colocada com a preocupação do Ministério Público, aditada com mais clareza, eu vou acompanhar a relatora com a ressalva do meu ponto de vista pessoal. Recurso provido, só um instante. Indeferido. Né? É deferimento da cautelar. Indeferido da medida cautelar somente, então com indeferida a medida cautelar, à unanimidade. Ela está indeferindo a cautelar. O número 5, embargos infringentes, nulidade 081 33 13 60, Maria Joselene Ferreira e outros, e Ministério Público do Rio Grande do Norte, relatora também a desembargadora Berenice. Neste número 5, há pedidos de sustentação oral de diversos advogados. É o 5. São os embargos infringentes. O voto da relatora é pelo provimento dos embargos, com apenas uma divergência do desembargador Saraiva. Mesmo assim, os advogados querem fazer sustentação? Eu dispenso, Excelência. Liga o microfone, doutor Carlos. Eu dispenso também a sustentação, porque pode ser que eu erre aqui, vocês voltem atrás, aí eu vou preferir evitar não prejudicar meu cliente. Pode mudar o voto, né? Pode mudar o voto. No final do meu voto, eu estou dizendo que deve prevalecer o voto vencido do desembargador Cláudio Santos. Ok. Então, processo julgado, recurso julgado procedente, provido por maioria com a divergência do desembargador Saraiva. Aqui no sistema, tá? Número 6, ação rescisória 080, 82, 81, 74. Luzinete Batista Bento e município de Natal. Houve juntada do voto divergente. Tem um pedido de vista do desembargador Amilcar. Exato, Excelência. Com a discussão que foi travada inicialmente, algumas dúvidas surgiram na ocasião a respeito da matéria, principalmente sobre uma questão que poderia, que foi mencionado na suposta sobreposição do IPTU no terreno. São vários processos que são correlatos com essa matéria que é tratada na presente ação rescisória. Entretanto, pelo exame que pude fazer nos respectivos autos,
não encontrei elementos que me assegurassem uma posição divergente daquela adotada pelo relator. Eu vou fazer só em resumo, uma consideração a respeito das questões fáticas que consegui identificar após esse exame. A pessoa que representava a construtora inicial durante toda a execução fiscal, um ponto que merece atenção e que não deve ser passado despercebido na presente caso, é o senhor Valdir Freire de Souza, o qual, à época, inclusive, requereu o parcelamento dos débitos tributários em nome da executada. Essa mesma pessoa, Valdir Freire de Souza, que representou a empresa, que era a locatária de parte da área que está encravada ao imóvel, durante a execução fiscal, ela também atuou como procuradora da senhora Luzinete Batista Bento na lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel respectivo. Ou seja, aquela que representava a construtora no processo de execução, ela também representou a própria proprietária quando comprou o imóvel inicialmente. Então não eram pessoas desconhecidas, sem qualquer ligação. Tal circunstância, embora não constitua prova cabal de identidade de interesse entre a autora e a empresa executada, aponta para a existência de uma relação de proximidade e de confiança entre ambas as partes, o que não se coaduna inteiramente com a narrativa de completa autonomia e ausência de qualquer vínculo entre as partes. Em outras palavras, a coincidência da figura do senhor Valdir Freire de Souza como representante legal da empresa executada e, simultaneamente, procurador da autora na negociação do mesmo imóvel objeto da execução, configura um elemento indiciário relevante que merece consideração na análise do conjunto probatório. Ainda que não se possa, a partir deste dado isolado, extrair conclusões definitivas, trata-se de circunstância que fragiliza, ao menos em parte, a tese de total distanciamento da autora em relação aos atos e às pessoas envolvidas na execução fiscal, sugerindo que havia entre eles alguma forma de vínculo jurídico ou negocial. Eu compreendo as razões adotadas pelo voto divergente defendido pelo desembargador Cláudio Santos, pois realmente causou-me espanto o fato de a Fazenda Pública Municipal ter, posteriormente à arrematação e de forma administrativa, cancelado a CDA que aparelhava a execução fiscal, tendo a Procuradoria requerido a desistência do processo. E digo, Excelência, porque talvez por ocasião do julgamento da respectiva apelação civil, meu posicionamento fosse outro, mas é preciso analisar a questão dentro dos limites processuais impostos pela via em questão, sendo certo que a ação rescisória não se presta ao reexame de decisões transitadas em julgado, não podendo ser manejada como via recursal até alternativa, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Então, senhor presidente, com a devida vênia ao voto divergente, eu vou acompanhar o eminente relator, doutor Luiz Alberto. Senhor presidente, é absolutamente louvar o voto do pedido de vista do desembargador Amilcar, mas o fato não pode extrapolar uma situação fática, como ele próprio revelou. A dívida era da construtora, a dívida do tributo municipal. E a construtora alugava um prédio num terreno de propriedade dessa senhora que foi expropriada. Direito de propriedade agredido frontalmente. Era só a premissa básica do meu voto divergente, respeitando as divergências trazidas da... Desembargador Cláudio, senhor presidente, permita. No caso,
A questão é que a dívida não existia. Por quê? Porque era um terreno maior, vamos fazer uma conta redonda, 400 metros, e a senhora, a algum título, cedeu parte desse terreno para a construtora. Por conta disso, o terreno ficou com 2 sequenciais. O terreno inteiro foi dividido em 2, foi desmembrado. Só que quando pagou o IPTU, ela não pagou só a parte dela, ela pagou do todo. Não, a Vossa Excelência está equivocado. Foi fracionado, ela pagava a parte dela, não pagava a parte do imóvel. Eu verifiquei essa situação na CDA, não há sobreposição de IPTU nessa situação. E a CDA foi invalidada por quê? Porque quando no procedimento da execução com relação à construtora, encaminharam a situação para o direcionamento dessa cobrança para ela, proprietária do imóvel. Ela apresentou uma defesa e lá, de forma até um certo incompreensível, alguém deu um parecer dizendo que não podia direcionar essa CDA para ela. Mas o débito existia com base no imóvel que foi desmembrado para inscrições diferentes. Não havia, nesse caso, que foi a minha preocupação, não havia sobreposição de IPTU. Os IPTUs foram divididos proporcionalmente de acordo com a área. Não há essa sobreposição de IPTU. A anulação da CDA não foi por conta disso? Não, a anulação da CDA foi porque, inclusive de forma bastante estranha, ela entendeu que no prazo da execução, quando foi direcionado para a autora, para a proprietária, a senhora agora esqueci, Luzinete, a senhora Luzinete apresentou a defesa junto ao órgão tributário estadual, que ele disse, olha, eu não posso direcionar para ela essa CDA. E acabou, isso já posteriormente, a parte de arrematação, inclusive já foi arrematado, foi pago. Na arrematação também há situações tanto sui generis, porque essa arrematação inicialmente foi anulada. Aí posteriormente foi feito outro. O fato é que, de qualquer forma, são muitos documentos, eu até selecionei aqui alguns, porque eu apresentei voto escrito também. De qualquer forma, o município anulou a certidão de débito administrativo e pediu desistência do executivo fiscal. Positivo. Ou seja... Então nós estamos reconstituindo isso tudo, né? Ao negar a rescisória. Na verdade, exatamente, nós estamos vai terminar convalidado um ato jurídico com base num documento que já foi anulado pelo próprio ente tributante. De ofício. E detalhe, de ofício. Com base na anulação administrativa da CDA, o município pediu a desistência da execução, que foi deferida, mandando o juiz, perdão, ele não diz, ele não determina, ele autoriza a desconstituição de todos os atos constitutivos feitos sequencialmente. O valor pago pelo arrematante ainda não foi levantado. O município não levantou justo porque reconheceu a nulidade da CDA. E é por isso, resumidamente, que eu estou pedindo vênia ao relator e ao eminente desembargador Amilcar, divergindo, votando pela procedência da pretensão deduzida na ação rescisória. Consta aqui no painel de votação 4 votos divergentes. Desembargador Glauber, desembargador Cláudio, desembargador Ricardo, desembargador Saraiva. Por maioria, o tribunal julga improcedente a ação rescisória. Consignado no impedimento, excelência, já, né? Já, desembargador. Concluímos os processos judiciais passíveis de julgamento. Não, o 1 está retirado de mesa e o 2 podemos julgar. Podemos? Podemos julgar. Reafirmando o voto. Tá. Processo então, número 2. Está em mesa. 080 56 77 43.
Presidente, o número 2 eu quero pedir vista. Então, vista, então, para o desembargador Ricardo Procópio. Então, conclui. O número 2. E o número 1. Trarei na próxima quarta-feira o número 1. Perfeito. Eu vou fico reiterando, reexaminar o destaque voto. E faço do pedido de vista do vereador Ricardo. Tá. Então, passamos para a ordem administrativa. Na ordem administrativa temos processo pauta do dia, processo 04101 076 391 2025 96. Permuta de magistrados de estados diversos e tribunais diversos. Cimiele Barros Trandafilov e Isaac Costa Soares de Lima. Esta é a primeira movimentação, a primeira permuta que o Tribunal do Rio Grande do Norte aprecia em relação a magistrados de estados diversos. Nós examinamos o pedido e estamos trazendo o voto. Não só há os dois requerentes interessados. Temos outros pedidos em andamento, mas com mais de 2 interessados na permuta. E aí esse demandará exame dos critérios de escolha, porque de um lado temos, de um estado, temos um juiz e do outro temos os 3 juízes querendo a permuta. Precisamos avaliar para saber qual deles será escolhido para permutar. Nesse caso, como não há mais de um candidato, não tivemos esse trabalho adicional de escolher. Estamos votando aqui, apresentando o voto pelo deferimento do pedido, porque não há nenhuma inconveniência ou ausência de interesse administrativo em negar esse pedido. Estamos, então, votando pelo deferimento do pedido de permuta entre os 2 magistrados indicados. O magistrado que irá para o Rio Grande do Norte é o doutor Isaac, e o que sai é do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, doutor Cimiele. Cimiele é que vai... A doutora Cimiele é juíza daqui. Juíza daqui vai para Sergipe. E o doutor Isaac é juiz de Sergipe e vem para o Rio Grande do Norte. Presidente, a questão da antiguidade. Ele não preserva um tempo de serviço, nem aqui, ele vai para o final da lista. Vai para o final da lista, essa é a regra. Aí a regra, né? Nem precisa dizer no voto, desembargador Saraiva, porque já está na regra de permuta. Que não, Vossa Excelência constou no lugar da lista geral, por isso que eu fiz a pergunta. Vossa Excelência constou no voto. Porque exatamente. A regra é essa. A regra é essa, vai para o final da lista. Desculpe, eu não vi. O juiz vem de onde? Sergipe. Ele foi do tribunal, esse rapaz? Foi funcionário do tribunal? Não. Isaac é filha da juíza Fátima Soares. Ah, muito bom. Excelente, pessoal. Tá. A antiguidade parece que o regramento do CNJ já prevê isso. Ele vai lá para o final da fila. Vai para o final. Vai para o final da fila. Ele não volta para a antiguidade dele, não. Ele, quando entra para o estado para qualquer um, ele vai como se tivesse entrado, ele vai para o último lá de trás. Eu gostaria de voltar para o último também, mas não é possível. Deveria vir para o lugar de quem está saindo. Mas o CNJ não. Não tem lógica. Mas não é possível. Todos de acordo, então, com o voto? Aprovado à unanimidade. Nesta pauta temos minuta de resolução que dispõe... Essa resolução é semelhante a uma que nós já aprovamos em relação ao município de Natal. Agora, o município de Parnamirim também aprovou uma lei concedendo o benefício tributário para incentivar as regularizações fundiárias no âmbito do município de Parnamirim. Estamos reproduzindo de forma até mais resumida a resolução que já adotamos para Natal, durante, obviamente, o prazo de vigência da lei.
da lei municipal, que é quem faz a concessão da redução tributária. Todos de acordo? Parnamirim agora. Aprovada a unanimidade. Ainda na ordem administrativa, temos proposta de voto de congratulações pela passagem natalícia do desembargador Deusdécio Maia. Ocorrerá sábado, dia 18. Todos de acordo? Aniversário natalício também do desembargador Vivaldo Pinheiro. Segunda-feira, dia 20 de outubro. Todos de acordo? A festa é amanhã. Já. É o aniversário dele, né? Que aí tem a consequência, depois se avalia, certo? Um voto de louvor e reconhecimento ao desembargador Vivaldo pelos 43 anos de relevante serviço prestado ao Poder Judiciário do Estado. Todos de acordo? Voto, Excelência. Tá. Em propostas e concessões, daqui a pouco nós faremos a despedida do desembargador Vivaldo da sessão. A família dele está chegando. Enquanto isso, pergunto ao desembargador a Maurício, tem alguma proposição? Não, Excelência. Apenas indagar se seria possível se entrar com um pedido de ratificação de registro de nascimento em relação ao desembargador Vivaldo Otávio Pinheiro. Fazendo o exame de DNA dele, a gente verifica que ele não tem a idade que tem no... Perfeito. Decano, eu peço permissão para subscrever também, viu? Desembargador Cláudio. Deferido. Senhor presidente, ainda à margem aqui das emoções, eu gostaria de propor um voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Cândida Bezerra, Araújo Bezerra, Candinha Bezerra, ocorrido ontem, uma pessoa de relevância social, de contribuição à cultura do Estado, esposa do ex-senador e líder empresarial, doutor Fernando Bezerra, mãe de 3 filhos, pessoas de muito boas relações sociais aqui na sociedade potiguar e no Brasil, e o faço realmente com o sentimento de pesar. Essa é a minha proposta, senhor presidente. Todos de acordo? Senhor presidente, desembargador Cláudio permitir, eu gostaria de subscrever. 4 filhos homens. Desembargador Cláudio, permite? Por favor, o que me honra a adesão de Vossa Excelência é como desembargador João Rebouças e todos os outros que queiram subscrever. Desembargador Rebouças, proposições. Desembargador Vivaldo. Por enquanto, só proposições, desembargador Vivaldo. Na seguida falaremos mais. Agradecer a moção de... os parabéns aí pelo aniversário. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, cumprimentar a todos, em particular a nossa assistência, o juiz aposentado na pessoa, o desembargador Expedito Ferreira, e os demais juízes, na pessoa do presidente amado, doutor Arthur Cortez. No mais, presidente, apresentar um voto de pesar pelo óbito do doutor advogado José Otto Santana, muito atuante em Mossoró e na região oeste, uma pessoa de prestimoso serviço à jurisdição do José Otto Santana. Relevante serviço prestado à comarca de Mossoró. Eu tive a oportunidade de conviver e trabalhar com Sua Excelência, uma pessoa de realmente de fino trato, que com certeza já começou a fazer falta a atividade judicante do nosso Estado. Pois não, ainda tem mais alguma coisa. Excelência, eu ia fazer também a mesma proposição se o desembargador Saraiva permitisse, eu gostaria de subscrever conjuntamente, porque eu conheci
quando morava lá, morava em Mossoró, e quando criança, e também quando juiz daquela comarca. Dr. Zé Otto realmente tinha uma militância bastante longa na cidade. Ele foi advogado quando meu pai era juiz lá em Mossoró. Ele deve ter mais de 90 anos de idade quando faleceu, o Dr. Zé Otto. Era. Então gostaria de subscrever a proposição com o desembargador Saraiva, se possível. E no mais, excelência, só me associar a tudo que foi dito e já apresento o meu voto antecipado pela revisão do nascimento, da retificação do data do nascimento do desembargador Vivaldo, se eu ainda houver tempo. Desembargador Dilermando. Bom dia a todos. Sem proposição, excelência, apenas para então somente ratificar todas que foram feitas até agora. Viu? Ok, desembargador Glauber. Senhor presidente, voto pela ratificação de todas as proposições já formuladas e também pela retificação aí da certidão de nascimento do desembargador Vivaldo. Desembargadora Lourdes. Acompanho todas as formulações feitas até então. Desembargadora Berenice. Eu acompanho todas as proposições e deixo para homenagem ao nosso amigo e colega de turma de concurso. Adiante. Muito obrigada. Desembargador Ricardo. Também, presidente, limite-me a me associar às demais proposições. Desembargadora Marta. Senhor presidente, apenas me associar às proposições já feitas, natalício e as condolências pelos votos de pesar. Bom, não tem como adiar, porque o pedido foi formulado, mas ainda não houve o julgamento. Todos requereram a retificação da data de nascimento do desembargador Vivaldo, mas faltou o juiz do registro civil para autorizar a mudança. Então vamos continuar nossa programação. A família do desembargador Vivaldo está presente aqui na assistência e nós vamos pedir para a organização aqui, a comunicação, apresentar um vídeo que foi feito para homenagear o desembargador Vivaldo Pinheiro. Vamos ver. Vivaldo foi alfabetizado no sítio onde morava em Japi e depois saiu para fazer o primário em Nova Cruz, na casa do seu irmão Olavo. Depois foi fazer o antigo ginásio no internato em Currais Novos. Acho que daí vem toda a sua disciplina e pontualidade com seus horários. Ele honrou todos os cargos que ele assumiu. Ele dignificou a magistratura, não só pela competência dele, mas pela forma nobre e generosa como ele exerce o poder. Ele deixa a sua história é marcada exatamente pela sua conduta moral, história marcada pela sua conduta intelectual. Vivaldo é uma pessoa de bem com a vida, né? Ele é uma pessoa muito humana, né? Uma pessoa que está sempre preocupada com as pessoas. Para ele, a justiça não é só uma questão de números. Assim, ele se preocupa, ele não quer saber quem é a parte, qual é a capacidade econômica da parte. O objetivo dele sempre foi fazer a justiça no caso concreto.
Vivaldo sempre foi dedicado à família, aos seus pais, aos seus irmãos, sobrinhos. E em 1981 nós casamos. Vivaldo sempre foi muito estudioso e passou em vários concursos. Inclusive, ele passou no concurso de juiz 2 vezes em primeiro lugar. Mas ele assumiu primeiro nos Correios e depois é que ele veio para assumir a magistratura. Vivaldo é uma pessoa que adora ficar em casa, gosta da fazenda, não vai muito por conta do trabalho, né? Gosta de andar a cavalo e mantém ainda as amizades de tempo de colégio. Ele sempre encontra com essa turma, né, de colégio. Vivaldo sempre voltou para casa com a consciência tranquila, com a certeza de que a justiça tinha chegado para quem precisava. Nos conhecemos lá na década de 70 ainda. Fomos colegas de classe, mesma turma, e de lá para cá nós construímos essa amizade até hoje, amizade fraterna, sempre muito leal e que eu tenho o privilégio de conservar até hoje, mas vem desde a época de colégio, passando naturalmente também pela Faculdade de Direito. Sempre se destacou no colégio como também na faculdade. É importante dizer que do colégio nós estudamos para o vestibular e ingressamos juntos na Faculdade de Direito, ainda velha Faculdade de Direito lá na Ribeira. E fomos colegas também durante todo o curso. E tanto no colégio quanto na faculdade, ele sempre se destacou pelo seu nível de conhecimento, pela sua dedicação aos estudos. Sempre foi um aluno diferenciado entre os demais e conservando essa mesma simplicidade que mantém até hoje. Nossas famílias são amigas, né? Saímos juntos para jantares, para encontros, enfim. É um amigo verdadeiro e que eu consegui cultivar ao longo todos esses anos e faço questão de preservar e espalhar que eu tenho como um amigo. Eu era servidora já do Tribunal de Justiça, trabalhava no gabinete do desembargador Manuel dos Santos, que se aposentou, e o desembargador Vivaldo veio assumir essa vaga e me deu a oportunidade de mostrar meu trabalho e confiou no trabalho e já estamos trabalhando juntos há 18 anos e foi um presente ter continuado no trabalho no gabinete e ter tido o desembargador Vivaldo como chefe. Eu trabalho no Poder Judiciário desde 2002 e quando houve o acesso dele ao tribunal, em meados de 2007, por grata surpresa, eu recebi o convite, né, do desembargador para assessorá-lo, né? Justamente sabendo as informações que eu já tinha dele, né, o meu aceito foi imediato, porque saberia que seria uma pessoa de fácil trato, de trabalhar, enfim, de ter uma relação profissional. Magistrado íntegro, humano, respeitoso, extremamente respeitoso. No trato diário, ele é um lord inglês, sempre com uma postura muito elegante, uma palavra muito justa e esse respeito por todos. Eu acho que Vivaldo sempre se destacou pelo seu lado humano e pela seriedade com que ele sempre encarou a aplicação do direito, o exercício da judicatura. Homem sério, íntegro e sempre preocupado com fazer justiça. Não era somente julgar o processo, mas resolver a questão fazendo justiça. Eu conheci o desembargador Vivaldo quando ainda ele era juiz em Nova Cruz, né? A gente foi em um encontro em Nova Cruz, eu havia entrado há pouco tempo no TJ, e lá a gente se conheceu. E desde então a gente já se aproximou muito, já se tornou muito próximo, muito amigo. E posteriormente a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, quando éramos juízes corregedores, né, do desembargador Cristóvão Praxedes. À época, ele, antes do término do mandato como corregedor, ele já saiu como desembargador do Tribunal de Justiça. E posteriormente eu atuei como juiz corregedor já na gestão dele como
Corregedor-Geral da Justiça, no caso, já como desembargador. A primeira vez que eu trabalhei com ele foi em 2014, quando ele foi corregedor. Foi meu primeiro momento com ele e foi um momento muito feliz da minha vida. Eu fui muito feliz naquela corregedoria, muito pela liderança dele. É uma liderança que não é imposta, ela é conquistada. A gente só sente a liderança dele. Ele nos dá autonomia, né? Ele confia na equipe que ele monta. E isso é muito importante para que o trabalho seja desenvolvido como deve ser, né? Com celeridade, com presteza, com afinco. 2013 e 2014, o desembargador Vivaldo, ele assumiu a Corregedoria Geral de Justiça e me convidou junto com outros colegas para participar da gestão. Então, eu assumi essa função de juiz corregedor auxiliar durante esses 2 anos. E esses 2 anos foram de muito aprendizado com ele lá. Pude aprender lições que não eram só de direito, mas compreender que a nossa atividade não é só aplicar a lei, é acolher, ouvir e compreender o ser humano que está atrás dos processos. O desembargador Vivaldo é assim um magistrado por excelência. É uma excelente pessoa humana, uma pessoa muito preocupada com o próximo, né? Pessoa altamente responsável, pessoa da simplicidade franciscana, porém altamente responsável. E uma pessoa que, como corregedor, era um exemplo para todos nós que atuávamos eu continuo atuando como juiz. Mas sempre foi a pessoa mais preocupada com a regularidade, né, das atividades, dos trabalhos que o juiz desenvolveu. E antes de ser o corregedor, era mais um educador, né? Claro que foi professor também, né? Um excelente conhecedor da gramática, né, do português. E assim, sempre assim, a gente sentia assim, o orgulho de atuar com ele, né? Pela simplicidade, né? Pela forma fácil de você se comunicar, tanto a gente como também as pessoas que procuravam a corregedoria. Uma pessoa super simples, uma pessoa muito humilde. E assim, para a gente, eu acho que o aprendizagem tanto foi na área jurídica, né, como também na convivência humana, né? É uma pessoa que dá exemplo. Ele foi diretor por 2 gestões na escola e nós fizemos grandes coisas. Por exemplo, nessa última gestão da escola, ele conseguiu trazer o mestrado profissional para dentro da escola e tentou viabilizar o doutorado com a Católica de Pernambuco, né? Deixou todos os papéis já engrenados para que isso acontecesse. Durante a presidência dele, ele me convidou para substituir no gabinete dele na 3ª Câmara Civil. E isso é um grande fato para qualquer juiz, porque você passa a contribuir, ainda que temporariamente, né, com a nossa corte, no nosso Tribunal de Justiça, e foi a minha primeira experiência que eu tive em colegiado. E foi ele quem me oportunizou essa possibilidade de estar junto, de estar no Tribunal de Justiça, aprender com os desembargadores, entender como funciona um julgamento colegiado, adquirir maior experiência e sensibilidade aos dramas humanos. E esse gesto de confiança dele me marcou profundamente. Ele foi para a presidência, eu fui junto com ele, e o que mais me chamou a atenção na presidência foi que a liturgia do cargo não destruiu ou alterou a simplicidade da alma dele. Ele continuou sendo a mesma pessoa. Ele tem empatia com a dor do outro, ele consegue olhar para o outro como um igual. Eu lembro que quando ele deixou a presidência, ele fez questão de ir em cada setor, falar com os secretários e os seus respectivos servidores para agradecer o apoio durante a gestão. É uma coisa que marca como um diferencial dele. Como pai, ele sempre foi muito presente, muito carinhoso, adora demonstrar afeto através de beijos, abraços. Ele é um exemplo de proteção e de orientação para a gente. E como avô, ele é sinônimo de carinho, de paciência,
adora contar histórias para os netos, colocá-los para dormir. Transmite muita sabedoria. Desde pequena, a gente aprendeu com ele a respeitar, a compreender e a tratar as pessoas com dignidade. Ele adora reunir a família. Toda semana, aos domingos, costumamos ir até a casa dele e almoçamos juntos. Outra coisa que ele gosta muito de fazer é viajar em família. E um momento muito esperado quando a gente, e que gera boas lembranças também, é quando a gente se reúne no veraneio, minha mãe, as filhas, os genros, e é um momento que ele pode aproveitar mais os netos também. Ele sempre nos ensinou a nos manter com os pés no chão, e a simplicidade, a valorização da família. Para ele é muito importante o amor e a união da família, a honestidade e o respeito ao próximo. Ele sempre preservou o seu caráter e os valores de honestidade, simplicidade em tudo que ele faz. E com muito esforço, foco, dedicação, responsabilidade e comprometimento, ele cumpriu com maestria a sua missão, né, na magistratura em prol da sociedade. Com a aposentadoria, eu sei que tem duas coisas, né? Uma eu sei que ele vai gostar e a outra ele vai estranhar um pouco. O que ele vai gostar é que ele vai poder curtir mais a biblioteca dele, vai poder ler o livro lá na redinha, que ele gosta de ler o livro na redinha, mas ele vai ter que fazer igual o jogador de futebol, pendurar as chuteiras. E o que ele vai ter que pendurar são as famosas gravatas dele. Então, as gravatas e os ternos também já cumpriram sua missão, também vão se aposentar e vai abrir o novo ciclo para usar as bermudas, né, e o tênis. Então, tudo na vida se renova, né? Então, esse vai ser o novo Vivaldo. A aposentadoria realmente é o fechamento de um ciclo. Né? Não se pode lutar contra o tempo. Né? E falando em tempo, né, parafraseando o grande Mário Quintana, em um tempo, né, o que eu tenho que dizer ao desembargador é que ele siga sempre em frente, deixando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas, que ele consiga ultrapassar esse período de ciclo dele de aposentadoria e que ele vá achando o que ele acha que é melhor para ele, para a família dele, né? Muita saúde, muita paz. E que Deus abençoe ele e a família, todos da família dele. Eu vou sentir muita saudade dele. Vou sentir saudade dos bom dia sempre sorrindo, da simplicidade dele na conversa, nas nossas discussões sobre processos, no apoio nos momentos difíceis. Ele esteve sempre presente. Ele é um ser humano diferenciado mesmo. Que ele, além de ser um magistrado bom, ele é ser humano. É um magistrado que consegue ir além da sua profissão. Eu sinto muito orgulho e admiração por ele ter cumprido o seu papel, por toda a dedicação e comprometimento com a Justiça do Rio Grande do Norte e por toda a trajetória dele na magistratura. Eu espero que ele possa aproveitar essa nova etapa da vida dele com muita saúde, muita paz, muita alegria, com a família que ele tanto ama, e que ele seja muito feliz e que saiba que ele tem toda a minha admiração e respeito. Não é uma despedida. Eu digo ao meu querido amigo e amigo irmão, leal de sempre, seja feliz, continue feliz, que Deus continue protegendo juntamente com toda a sua família, porque ele é merecedor disso tudo. Desembargador, foi um presente poder ter trabalhado com o senhor. Infelizmente chegou a hora da aposentadoria, mas eu sei que a relação de amizade vai ficar para sempre.
eu quero, nesse momento, só agradecer a ele pelo tanto que ele me deu como pessoa, como profissional, tanto que ele acrescentou na minha vida. E o resto da vida eu vou ser eternamente grata a ele. E os nossos vínculos que se formaram ao longo dos anos vão ser para sempre. Desejo muitas felicidade para ele, para essa nova fase. Espero que ele continue com o mesmo gás e intensidade e vigor com que ele vinha ainda. Eu acredito que ele teria ainda tempo e contribuições a dar ao judiciário, mas infelizmente ele vai ter que se aposentar e iniciar essa outra fase da vida dele. Mas isso não, volto a dizer, isso não quer dizer o ocaso dele, não, de maneira alguma. É somente uma outra página, um outro capítulo que ele está escrevendo. Vivaldo é uma pessoa que tem tudo, né? E a aposentadoria é o coroamento de uma atividade que ele exerceu com muito mérito, muito mérito. Eu acho que se pudesse aos 100 anos, eu tivesse esse poder, ele continuaria no tribunal aos 100 anos, porque é um grande magistrado. E a jurisdição brasileira necessita demais de pessoas como ele, pessoas equilibradas, sérias, honestas e uma pessoa que se dedica e se preocupa muito com as outras pessoas. E nós que fazemos parte da família, né, estamos aqui de braços abertos para juntos, né, descobrir coisas novas, viagens, graças a Deus, com saúde. E só temos a agradecer a Deus pela sua linda história de vida. Eu desejo que ele sinta o orgulho e a paz de que cumpriu sua missão com dignidade e deixou um legado de justiça, de caráter e de amor. E como filha, eu desejo que ele aproveite essa nova fase com serenidade, com tempo de qualidade ao lado da família e que sinta a alegria de ver as filhas e os netos trilhando seus caminhos com base nos ensinamentos dele. Eu adoro as histórias do vovô. Vovô é muito especial para mim. Vovô, eu gosto muito de você. Vovô, nós te amamos! Depois dessa apresentação, parece que tudo que falarmos é pequeno, porque o homenageado é muito grande e tem uma longa história. O tribunal entrega ao desembargador Vivaldo uma placa de reconhecimento dessa história. É uma síntese, mas é uma homenagem que a instituição faz a Vossa Excelência, desembargador Vivaldo. Convido para vir aqui adiante e recebê-la. Todos nós temos uma história. Todos nós fazemos uma história.
o profissional, a pessoa, o ser humano, o pai, a mãe, o filho, todos fazem sua própria história. O desembargador Vivaldo tem uma história na magistratura, a história profissional dele é uma história que merece destaque, merece referência, merece aplauso. 43 anos na magistratura, atravessou todo o período dessa carreira profissional que não é fácil fazer, porque é aquela profissão que sempre está, eu vou dizer, numa zona conflituosa de atender a uns e a outros não. No início da carreira do desembargador Vivaldo, a sociedade vivia momentos diferentes, as decisões judiciais eram pacíficas e pacificadoras. Atualmente não é bem assim. As decisões judiciais nem sempre são pacíficas e nem sempre são pacificadoras. E são alvos de críticas e de os mais diversos comentários a respeito. Mas o desembargador Vivaldo exerceu sua profissão por 43 anos e não consta em sua história críticas, comentários desfavoráveis que desabonam sua conduta. Só isso aí já basta para reconhecer o que é a qualidade de um profissional que exerce uma profissão dessa, sujeita às mais diversas críticas, está sempre a desagradar alguém, que eu costumo dizer que, estatisticamente, o maior percentual que nós conseguimos como julgadores é de 50%, e ninguém é perfeito para conseguir os 50%, porque você nem agrada a todos, e quando agrada a uns, nem sempre lhe entrega tudo que foi pedido. Por isso, dificilmente conseguimos um reconhecimento de 50%. Imagina só, se trabalhamos com menos de metade de possibilidade de agradar, quantas críticas nós estamos sujeitos durante nossa história. Para aqueles que começam a magistratura, estão iniciando, a história do desembargador Vivaldo pode ser analisada sob essa perspectiva de que 43 anos, olhamos a história dele, em todas as fases por que passou, nunca recebeu críticas, nunca foi registrada uma conduta desabonadora, sequer censurável, pelo desembargador Vivaldo. Sem falar no destaque que foi dado aqui, todos os depoimentos vistos no vídeo, da relação dele como pessoa e como família. São outros valores que compõem cada um de nós e que merecem também esse destaque nesse momento. Obviamente que quando completamos o período de trabalho profissional, é uma mudança de fase. A gente tem isso como um momento de nos separarmos do ambiente de trabalho, mas a relação pessoal construída em 43 anos não pode ser desfeita só por conta de uma certidão de nascimento que uns colegas aqui querem modificar. Se pudéssemos, faríamos isso com muito bom gosto, porque convivemos com o desembargador Vivaldo aqui e gostamos dessa convivência porque ele nos conquistou e nos cativou e nos mostrou como é que é conviver em um colegiado desse nível, com a forma, eu vou até dizer, carinhosa com que ele convive conosco, os colegas de profissão e com os servidores. É uma qualidade que todos gostaríamos de ter. Saber conviver, saber lidar com as diferenças e não criar dificuldades em nenhum momento. Desembargador Vivaldo, eu não tenho mais o que acrescentar, porque tudo que eu disser é pouco, é insignificante para a qualidade de pessoa e de magistrado que Vossa Excelência é. E eu não gosto de despedida, porque para mim não há despedida. Nós não vamos
deixar de conviver, nós não vamos deixar de estar sempre presente na vida do outro, porque nós temos uma história longa. Por isso, minhas palavras aqui é mais de gratidão, de agradecer e de reconhecer a importância de Vossa Excelência para o Poder Judiciário e a contribuição que Vossa Excelência deixa registrada na história do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Parabenizo Vossa Excelência por saber fazer isso, é de sua natureza e é de sua essência fazer tudo com muito gosto e com muita dedicação. Esse momento é só para registrar essa mudança de fase na vida de Vossa Excelência. Muito obrigado ao desembargador Vivaldo, muito obrigado à família e aos amigos do desembargador Vivaldo, que permitiu que ele estivesse aqui e está agora conosco, todos presentes, para registrar esse momento em que o desembargador Vivaldo encerra essa carreira profissional dele de sucesso e parte para outros desafios que serão naturalmente de sucesso também, porque ele sabe fazer o que ele fizer, fará muito bem e bem feito. Muito obrigado, desembargador Vivaldo, com todo o carinho, mais pessoalmente meu do que institucionalmente, porque eu lhe tenho uma admiração e uma amizade muito grande. Muito obrigado, amigo. E faculta a palavra, acho que não é o momento de facultar a palavra, não, porque eu acho que o desembargador, amigo, quer fazer uma homenagem também. Sim, Excelência. Ao desembargador Vivaldo, porque Vossa Excelência é o diretor da escola e o desembargador Vivaldo também foi diretor da escola de magistratura. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador amigo, pode usá-la. Convidar o desembargador Vivaldo, porque preparamos apenas uma pequena lembrança da atuação dele lá na escola, que foi muito marcante, como a doutora Patrícia destacou. Estamos dando seguimento a vários projetos que foram realizados inicialmente por ele, e se Deus quiser serão concluídos, e alguns outros prosseguirão por outras gestões. Registros de memória para o desembargador Vivaldo posteriormente mostrar os vários momentos em que ele foi homenageado. Nesse momento, eu acho que os colegas também querem usar a palavra para dirigir-se ao desembargador Vivaldo. E começamos pelo desembargador Amaury. Muito obrigado, senhor presidente. Ontem nós fizemos um pouco da homenagem que o desembargador Vivaldo merece, dentre tantas, na nossa terceira Câmara. E eu confesso que a emoção não me permitiu dizer tudo o que eu sentia naquele momento e continuo sentindo. Permanecerei sentindo em relação ao desembargador Vivaldo Pinheiro. E serei breve porque eu penso que o vídeo que nos foi mostrado agora, e eu parabenizo a equipe responsável pela edição, nos dá a dimensão do que realmente é e representa para todos nós o desembargador Vivaldo Pinheiro. E traz ali depoimentos
que nos demonstra os valores do desembargador Vivaldo como pai, como esposo, como avô, como amigo, como colega e como magistrado. Todos esses depoimentos nos dar um pouco da dimensão do que ele representa, da dimensão do legado que ele deixa para todos nós. E eu, em particular, e não me considero suspeito para falar do desembargador Vivaldo, em razão da nossa amizade, muito pelo contrário. Eu penso que o tempo que nós nos conhecemos nos permite atestar e me permite atestar o quanto Vossa Excelência representa como magistrado, como cidadão, como amigo, que Vossa Excelência sempre foi. Nos conhecemos, eu disse agora há pouco, no vídeo mostrou isso, ainda nas carteiras do colégio, no nosso antigo Padre Miguelinho. Depois nos encontramos na faculdade, onde encontramos nosso querido amigo do desembargador Cláudio Santos. E de lá para cá, essa amizade sempre tem se acentuado cada vez mais, solidificado cada vez mais. De maneira que seria... O tempo não me permite, como não me permitiu ontem, de dizer do meu afeto, do meu respeito, sobretudo, da minha admiração por Vossa Excelência, pelo que Vossa Excelência representa enquanto homem, enquanto amigo, enquanto cidadão, enquanto colega. O seu legado ficará para todos nós, todos, eu tenho certeza, que compõem esta corte atualmente, os que passaram por gerações anteriores, que Vossa Excelência já integrava para o tribunal, já está aqui desde 2007, e os que virão. Fica o seu legado da simplicidade. Isso foi um destaque que todos apontaram, uma característica de Vossa Excelência. A simplicidade é que se alia em muito maior proporção ao conhecimento jurídico que Vossa Excelência tem, ao seu nível intelectual, à sua dignidade, à sua honestidade e à sua independência que sempre demonstrou enquanto magistrado. E vou concluir como concluí ontem. Vossa Excelência não vai se livrar de mim. Vou continuar sempre procurando sua amizade, juntamente com a sua família, nossa querida Ana Célia, que hoje faz parte, eu diria, e a minha família pode atestar isso, faz parte também da nossa família. Vou repetir, não são palavras de despedida, são palavras de agradecimento. Agradecimento por tudo que Vossa Excelência fez e de reconhecimento pelos valores que Vossa Excelência implantou aqui e nos deu a cada dia que vem aqui nas suas lições, nos seus ensinamentos, tanto jurídicos e, sobretudo, enquanto figura humana. Muito obrigado, desembargador, que Deus o abençoe, continue abençoando a Vossa Excelência e toda a sua família. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, caros colegas, caro colega e amigo Vivaldo Pinheiro, embora o desembargador Amauri, não somente agora, como no vídeo, bem como o desembargador presidente, o desembargador Ibanez, possam ter exaurido tudo que nós sentimos a respeito da pessoa e do magistrado Vivaldo Pinheiro, eu gostaria apenas de registrar o prazer de encontrá-lo pelos idos de 1973, na Faculdade de Direito da Universidade Federal, e a conclusão em 1976, da turma de 76, e registrar que nós todos já sabíamos que Vivaldo seria magistrado. Nós tínhamos uma presunção de que um ou outro iria para o Ministério Público, um iria advogar,
mas o desembargador Vivaldo era unanimidade de que seria magistrado. E essa descrição, que talvez seja o aspecto mais patente, mais visível da sua personalidade, se configurou ainda mais nos anos seguintes. Voltei a encontrá-lo na magistratura em 2004, quando aqui cheguei, há 21 anos, e aquela relação de amizade, de respeito, de consideração, inclusive entre personalidades diferentes, se aperfeiçoou e se deu consistência ainda mais. Ele, juiz, chegou ao tribunal em 2007 ou 2004, oportunidade também em que tive o imenso prazer de encontrar o colega desembargador Amaury. Nós somos da mesma turma de 76, e dizer que realmente talvez tenha sido o colega que transitou não apenas nos julgamentos, nas sessões de julgamento, mas também como gestor, como presidente do Tribunal de Justiça, onde enfrentou uma época extremamente delicada na pandemia, como corregedor geral, não apenas no relacionamento com nós outros, mas também com os magistrados e funcionários, e dizer que, sinteticamente, que espero, Vivaldo, encontrá-lo pelos próximos 25 anos, pelo menos, né? Não só para você, como para mim também, né? Teremos o prazer do regozijo, do encontro, do abraço e do afeto. Meus respeitos e considerações pela sua família. Também é uma construção importante na vida de qualquer um de nós. E lamentar que, ainda numa idade muito fecunda, Vossa Excelência nos deixe. Mas, enfim, faz parte da nossa vida, como bem disse o presidente, e que amanhã você possa continuar a se realizar da mesma forma que se realizou como magistrado, com sua família, com outras atividades e com inúmeros amigos que fez ao longo de sua vida. Meu grande abraço, meus parabéns, saúde. Quero vê-lo nos próximos 25 anos, pelo menos. Desembargador Rebouças. Senhor presidente, depois de tantos elogios e tantas homenagens, é difícil da gente falar. Eu estava dizendo aqui ao desembargador Amaury que eu não tenho mais coração para esses momentos. A idade realmente deixa a gente mais enfraquecido. E para falar sobre o desembargador Vivaldo, realmente é muito fácil pelas qualidades que Sua Excelência tem. E eu, para não... O momento da emoção não me resolvi aqui durante esses debates, escrevi aqui uma coisa muito rápida, Vivaldo, e peço permissão para lê-lo. Digo, caro amigo, desembargador Vivaldo, hoje é um dia de celebração. Chega o momento de encerrar um ciclo repleto de conquistas, dedicação e companheirismo. Sua trajetória é um exemplo de profissionalismo, ética, simplicidade, competência e amizade. Qualidades que deixam uma marca profunda em todos que tiveram o privilégio de conviver e trabalhar ao seu lado. Vossa Excelência sempre foi mais do que um colega de trabalho. Foi um parceiro de equipe que sempre primou pela nossa harmonia, além de ser um grande amigo. A sua presença fará falta no dia a dia desta corte, mas fica o sentimento de gratidão por tudo o que construiu e compartilhou por todos no Poder Judiciário durante esses 43 anos. Desejo que essa nova fase venha cheia de saúde, alegrias, boas viagens e tempo de sobra para fazer tudo aquilo que o trabalho não deixava. Que cada dia da sua aposentadoria seja vivido com leveza e satisfação.
Você merece cada segundo desse descanso. Curta intensamente sua querida esposa Ana Célia, suas filhas e seus netos. Parabéns por essa conquista e por toda a bela caminhada até aqui. Fique sempre com Deus. Forte abraço, meu amigo. Desembargador Amilcar. Para você, o desembargador Saraiva disse que não resiste à emoção, não consegue falar não, que vai demonstrar mais emoção do que fala. Senhor presidente, desde que aqui cheguei, o desembargador Vivaldo esteve ao meu lado, ora à minha esquerda, ora à minha direita, mas na composição da bancada o desembargador Vivaldo sempre esteve me ladeando. E isso para mim foi, durante todo esse tempo, uma fonte de apoio, por querer assim não dizer, em determinadas situações, de proteção, porque sabia que com a experiência dele, ele evitaria que eu fizesse mais bobagem do que às vezes já faço. E quando assumi a presidência, meu grande receio não foi nem a presidência em si só. Eu disse, mas rapaz, eu vou substituir Vivaldo. O que é que eu vou fazer? Porque não vou poder me afobar, não vou poder brigar com ninguém, vou ter que me comportar bem e vou ter que me esforçar para fazer um bom trabalho. Não foi fácil substituir o desembargador Vivaldo na presidência, pois a imagem que se tinha de presidente era dele. Não vou repetir o que já foi dito, muito bem dito por meus colegas, principalmente o desembargador Amauri, que conhece ele de longa data. Permita apenas as palavras de coração, amigo Vivaldo. Vou usar esse tratamento. Vou sentir muito sua falta. Durante todo esse período, você foi o que estava mais próximo de mim na bancada. Vai ser, para mim, uma nova realidade. Para você vai ser uma nova realidade e para mim também será outra realidade. Sem você ao meu lado e sem poder me recorrer das suas palavras cheias de sabedoria. Lamentando que num estado como o nosso, onde a vida do indivíduo é por demais regrada, ao vermos alguém com tanto potencial para ainda contribuir com o judiciário, tenha que sair por um implemento de idade quando perfeitamente capaz. A gente devia trabalhar até o momento em que a gente sente que tem condições de oferecer alguma coisa e não até o momento em que o Estado diz que você não é mais competente para fazer o seu trabalho. Mas é a regra que se aplica a todos. E com meus protestos, mais uma vez, vou me despedir do colega, do amigo, do desembargador Vivaldo, e desejando tudo de bom para ele e para a família. Felicidade, meu amigo. Desembargador Dilermando. Senhor presidente, demais colegas, especialmente o desembargador Vivaldo, meu dileto amigo e colega. Como sabemos, este é um momento singular na vida de qualquer que, como acabou de dizer o desembargador Amilcar, com vigor, com potencial, com experiência, é obrigado a se aposentar por uma questão legal. Momento singular na vida do colega, do amigo, desembargador Vivaldo. E, primeiro, eu quero ratificar tudo que foi dito e foi demonstrado no vídeo, secundado pelos pronunciamentos daqueles que me antecederam. Ratificar porque... E eu faço com muita satisfação, porque é verdade. Vivaldo, e prefiro dizê-lo assim, Vivaldo, antes e para além do desembargador Vivaldo, porque a forma mais honrosa de chamar alguém é pelo nome. E antes de qualquer outro cargo, ele é Vivaldo e vai continuar sendo Vivaldo. E para nós ele é Vivaldo, embora o seja muito mais, mas a pessoa tem que ser maior do que o cargo. E Vivaldo é maior do que todos os cargos que já exerceu. A pessoa de Vivaldo, um homem simples, humilde, o que é próprio, a humildade que é própria das pessoas de valor. Vivaldo como pessoa, Vivaldo como homem,
Vivaldo como homem de família, marido, pai, avô, não é? Vivaldo que tem empatia com a dor do outro, o outro com o O maiúsculo, né? Com seu semelhante. Vivaldo amigo, Vivaldo colega, Vivaldo professor, Vivaldo para com o jurisdicionado, tanto nas comarcas onde exerceu o seu mistério, a sua judicatura, não é? E também neste tribunal, onde tem assento por 18 anos, praticamente, né? O Vivaldo colega, o Vivaldo professor, né? E o Vivaldo gestor, foi presidente, corregedor, diretor da SMARNE, e, como diz o escritor sagrado no livro de Hebreus, no capítulo 11, depois de discorrer sobre os heróis da fé. O que mais eu diria? O que mais poderia ser dito? Claro que muito mais, mas nós temos que remir o tempo. E concluindo, eu quero dizer, como disse também o desembargador Amilcar, aliás, o desembargador nosso decano, o desembargador Amaury, o desembargador Amilcar agora. Nós deixamos de ter assento na bancada, mas a nossa amizade continua, não é? Até porque Natal é uma cidade pequena, Natal é uma ilha, no sentido positivo e belo da palavra. Vamos nos encontrar nos corredores da vida, nos supermercados. E concluindo, eu digo, Vivaldo, para você, para sua família, que o Senhor te abençoe e te guarde. Palavras que estão na palavra de Deus, no livro de Números, no capítulo 6, versículos 24 e 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse é o meu desejo para você, Vivaldo, e para você e sua linda família, não é? Linda e querida família. O Senhor te abençoe. Um grande abraço e um cheiro no coração. Desembargador Glauber. Senhor presidente, eu confesso que não me preparei, seja porque não desejava, não desejo, né? Ainda imagino, ainda sonho com essa possibilidade do sucesso na ação de retificação aí do registro civil. Mas, senhor presidente, eu vou ser objetivo porque se aproxima já às 11 horas, né? Então, e aí eu digo que o desembargador Vivaldo, de forma resumida, é um exemplo como magistrado, e para mim, nesses 12 anos aqui de Tribunal de Justiça, o foi e será um exemplo também como aposentado, né? Porque imagino que agora ele terá mais tempo, como já dito, de aproveitar a sua família, a praia de Tabatinga, e aí eu terei mais tempo para participar, né, da mesa com o Guiné, a cerveja gelada. E é um exemplo também como amigo, como um homem de família, pai, filho, irmão. Então é isso. O desembargador Vivaldo, para mim, é um exemplo e continuará sendo. E aqui deixa amigos aqui na corte, todos. Uma vez eu já aceitando a chegada desse momento, eu sempre indo ao gabinete dele e nada de conversar de processos, eu digo, desembargador Vivaldo, me diga uma coisa, são mais de 40 anos na magistratura, alguma rusga, algum colega que não goste? Não, Glauber, nunca tive problema com ninguém. São todos, graças a Deus, a minha vida, sem brigas. Então, é isso. Já me alonguei demais. O meu abraço, o meu bem-querer continua, como disse o desembargador Cláudio Santos, espero aí que por mais... Vamos acrescentar mais um tempinho, desembargador Cláudio, mais uns 40 anos aí, tá bom, desembargador Cláudio? Então é isso, senhor presidente. Obrigado. Desembargadora Lourdes.
Hoje estamos aqui nos despedindo todos do desembargador Vivaldo Pinheiro, com muita admiração e respeito por sua pessoa, por sua trajetória de vida, por sua história. Quero dizer que Vossa Excelência foi marcante na minha história por ter sido empossada por Vossa Excelência no seu gabinete como presidente deste Tribunal de Justiça, numa solenidade, para mim, muito significativa, muito íntima e com os melhores amigos e com os melhores integrantes deste tribunal, com todos eles ali naquela intimidade daquela sala, e isso me marcou muito. E também por ter tido a oportunidade de ouvir a sua história quando estive no gabinete com a doutora Neise, uma juíza muito honrada, que também estudou com Vossa Excelência, ou entrou no mesmo concurso, né? Participou muito, esteve substituindo no seu gabinete. E ouvi a história da criança pequena, do menino, que foi estudar em Nova Cruz, e que depois ascendeu numa trajetória bonita, como o documentário mostrou, sua esposa registrando. Passou na magistratura em primeiro lugar em 2 concursos. Passou também no concurso dos Correios e foi para Brasília, e teve até aqueles momentos que Vossa Excelência também relatou. Vamos evitar para não alongar, que foram muito... Hoje a gente ri, né, das coisas que acontecem ao longo da vida. E deixa um legado de valores morais, de valores intelectuais, com aquela biblioteca grande, bonita, que foi também mostrada aqui, vendo que Vossa Excelência é um homem que gosta muito da cultura e do intelecto, né? E esses valores são exemplos também deixados para sua família. É um homem de família, sempre educado, um lorde, como disse a doutora Patrícia, e é assim que nós temos Vossa Excelência. O homem é educado, sereno e extremamente lorde, lorde inglês, um gentleman realmente, polido, né? E quero desejar também que na nova fase Deus o ilumine e isso se perpetue nos seus valores de homem simples, humilde, mas ao mesmo tempo culto, e um homem de família e que projeta para várias pessoas o seu exemplo de vida a ser seguido. É uma honra estar aqui neste momento e participar da despedida de Vossa Excelência, lamentando, como todos, que não tenha uma solução de continuidade. Só isso. Doutora Berenice. Senhor presidente, colegas, homenageado, Vivaldo, o que eu posso dizer? Conheci Vivaldo em nosso concurso, depois nós fomos para o Seridó, ele foi direto para São João, não é? Eu fui para Jardim de Piranhas e sempre nós tivemos contato porque estávamos na mesma região e nós nos encontrávamos bastante na época em Natal para reuniões do próprio tribunal e nunca perdemos o contato um do outro nessa caminhada. Para mim não foi muito bom fazer o concurso com ele, porque eu já sabia que ele estudava muito e eu temia que eu não tivesse uma vaga nessa oportunidade. E ele tinha passado no anterior. Eu fiquei pensando, meu Deus, por que ele não assumiu, não me deixou em paz? Mas graças a Deus nós passamos juntos. E estamos aqui, é uma felicidade, e a nossa turma daquele concurso acompanhou a sua trajetória, 18 anos já aqui, e ficamos muito felizes, porque daquele concurso nós já tínhamos uma pessoa, um colega aqui.
Então, meu pai ainda trabalhou com ele em São João do Sapugi e graças a Deus, provou da amizade dele na época, gostou muito do trato dele e eu fiquei muito feliz, porque era um colega que estava ali mais para acolher também os advogados, porque não era uma época que acontecia muito isso. Eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, como até uma representante do nosso concurso ainda, uma resiliente, né? Mas vamos continuar no cultivo da nossa amizade. Afinal de contas, são 43 anos, com um ano de concurso, mais ou menos, 44 anos. Vamos continuar vizinhos lá na praia e vamos nos ver sempre. Obrigada, eu só tenho que agradecer por você ser essa pessoa que você é. E sem haver um tropeço nessa caminhada longa e bonita, ter formado uma família linda e pessoas do bem, pessoas que o mundo precisa para ser um mundo melhor. Muito obrigada a você, Vivaldo. Marca do Ricardo. Agradeço, presidente. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Diz poeticamente Milton Nascimento, ao se referir a esses admiráveis ciclos que nos marcam a vida. E num ambiente assim nós estamos testemunhando a última sessão deste que parece ser um dos mais queridos desembargadores que já passaram por esse tribunal mais que centenário. O desembargador Vivaldo Pinheiro é um grande amigo, embora ele talvez não saiba a dimensão do bem-querer que lhe dedico, mas é um amigo muito querido, e eu tive de dizer a ele e a querida Ana Célia, nos dos últimos eventos que participamos informalmente, que a posse do desembargador Vivaldo, em 2007, colheu-me num momento difícil da vida. Estava passando sérias dificuldades e estava muito para baixo, mas há um duplo aspecto nesse episódio. Eu fiz da fraqueza força e levantei-me, eu estava meio que acamado, porque não queria deixar de participar, de presenciar a posse do desembargador Vivaldo Pinheiro, então o juiz Vivaldo Pinheiro, com quem eu conversava, raramente, mas conversava, e alguém que foi talvez o primeiro juiz, a primeira audiência que eu participei, desembargador Vivaldo ainda juiz em Nova Cruz, quando eu havia saído dos bancos da faculdade. Eu não queria perder essa posse. E valeu a pena o gesto, valeria de qualquer forma, mas além da satisfação de prestigiar a posse de um juiz em quem eu sempre acreditei, isso me fez um bem incomensurável pela socialização de alguém que está para baixo e teve essa conotação. Eu acho que sempre há o que falar de alguém da estatura do desembargador Vivaldo, mesmo que seja para repetir o que os outros já disseram, porque é remarcar aquilo que é verdadeiro, e a sua característica que para mim marca muito mais, e eu acho que foi citado por todos, é a simplicidade, como um homem bom que ele é. Grande amigo dos amigos, leal, de temperamento ameno, cordial, generoso, elegante, e não me refiro aqui apenas, como é natural, à elegância como pessoa, pela postura, pelos gestos, mas a elegância visual. Tem um bom gosto incomum para se vestir, para se apresentar numa beca impecável, e aí já sabemos o motivo, né? Essa coleção de gravatas que foi apresentada aí. Então, de muito bom humor, sempre de bom humor, o que torna a sua convivência, para além dos predicados
que já foram citados, esse bom humor de Vivaldo, permanente, torna a convivência agradabilíssima com ele. Do ponto de vista profissional, grande magistrado, enorme magistrado. E eu tive aí, então, a grande alegria, depois de tê-lo visto assumir como desembargador no ano de 2007, 3 anos depois, tive a enorme satisfação de partilhar com ele na bancada do Tribunal Regional Eleitoral. Ser presidido por Sua Excelência, que manteve a firmeza, o destemor e a independência de sempre, mas, aí parafraseando Vanessa, que prestou seu depoimento aí, sem perder a simplicidade. Nem todos os ritos, nem todos os cargos, nem todas as becas, nem todas as togas, nem todos os elogios diminuíram sequer, em nenhum momento de sua trajetória, essa característica ímpar que poucos têm, mas que sobra no desembargador Vivaldo, que é a simplicidade. Sereno, equilibrado, competente, justo, com todo esse arsenal, com todo esse arcabouço, com todo esse patrimônio moral e de valor intelectual também, diga-se, Sua Excelência prestou relevantíssimos serviços à judicatura, ao Poder Judiciário, e por isso é referência para todos e protagoniza um evento como esse, vídeos como os que assistimos, que chegam a emocionar. Então, eu quero aqui, mais uma vez, desembargador Vivaldo, reiterar, reafirmar a amizade com Vossa Excelência e dizer, ainda com Milton Nascimento, são só 2 lados da mesma viagem. Continuaremos amigos. Muito obrigado por tudo, meu abraço, minha gratidão por você ser quem você é, ter sido quem você foi e continuará a ser tão bom quanto toda essa trajetória mostrou quem você é. Um forte abraço. Desembargadora Marta. Bem, senhor presidente, diante de tudo que já foi dito e merecidamente recebido pelo desembargador Vivaldo, eu quero também acrescentar, como fiz ontem na sessão da Terceira Câmara Civil. Eu quero primeiramente parabenizar o desembargador Vivaldo pelo tempo de magistratura que trouxe Vossa Excelência até aqui, a data de hoje, ao evento da vossa aposentadoria. Eu quero também agradecer todos os ensinamentos que silenciosamente me foram passados durante os 2 anos que eu estive convocada perante a Terceira Câmara, no lugar do desembargador Amilcar Maia, que exercia a presidência do TJRN. Foi um aprendizado silencioso, mas muito importante e muito proveitoso para mim. E por último, para ser breve, eu quero desejar que a aposentadoria seja um reflexo de dias ainda melhores, agora junto dos seus, sem tempo definido para o trabalho, mas todo entregue à sua linda família. Parabéns. Seja feliz sempre. Doutora Juliana. Bom dia a todos. Saúdo o nosso presidente do tribunal e também a família do desembargador Vivaldo aqui e a todos. Brevemente também gostaria de me dirigir ao desembargador nesse momento tão especial, né, marcante para a sua vida, para a sua trajetória. Me sinto privilegiada porque temos ainda algum parentesco longínquo, né, lá por Nova Cruz. E assim, me sinto privilegiada de estar nesse momento, na sua última sessão plenária. Gostaria de desejar, de coração, uma feliz aposentadoria, que seja o seu momento de descanso merecido e de mais e mais realizações pessoais. E aproveito para parabenizá-lo pela belíssima trajetória, com bastante dedicação, simplicidade, compromisso e exemplo na magistratura potiguar. Deus esteja convosco. O desembargador Vivaldo quer falar.
Senhor presidente, desembargador e amigo e colega de muitos anos, Ibanez, colegas desembargadores, colegas desembargadoras, juízes presentes, juízas, advogados, servidores da casa, familiares, meus familiares, e senhoras e senhores, representantes do Ministério Público, senhoras e senhores, depois de tudo que foi dito, fica difícil falar, quase me acostando ao desembargador Saraiva. Mas, em síntese, eu digo, senhor presidente e colegas, passa o tempo, passa a vida, mas a lembrança e a saudade permanecem. Ingressei na magistratura em 1982 e passei a compor esta corte há 18 anos, encerrando uma caminhada agora por força de dispositivo constitucional. Desde que fui aprovado em concurso para o cargo de juiz de direito, fiz da profissão um ideal permanente de vida. Foram 43 anos de dedicação à judicatura potiguar. Foi uma trajetória saudável em todas as comarcas por onde passei. Tive a honra e o prazer de ser juiz titular das comarcas de São João do Sabugi, Apodi, Santa Cruz e Nova Cruz. E juiz substituto das comarcas de Serra Negra do Norte, Tangará, Santo Antônio e São José do Campestre. Sempre bem recebido pela comunidade forense e por toda a população. Juiz por convicção e vocação, ao longo dessa caminhada, busquei incessantemente evitar a prática da injustiça na prestação jurisdicional, procurando conduzir a minha atuação pela celeridade, pelo companheirismo, pela eficácia e responsabilidade, com o objetivo maior de tornar a justiça mais próxima do povo. Sempre tive na mente que a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada em favor da efetivação dos direitos fundamentais e sociais. Cedo vislumbrei que jamais podemos prescindir que se faça imperar a força do direito, tendo a lei como único parâmetro da convivência social. Certeza tenho de que a sociedade espera e almeja por um poder judiciário livre, forte, independente, no sentido de distribuir a justiça. Passados todos esses anos dedicados à magistratura, saio com a consciência tranquila e a sensação do dever cumprido. Levo comigo o orgulho de ter integrado este tribunal. O momento agora é de reconhecimento e agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus por me permitir chegar onde cheguei e ter realizado os meus sonhos. Agradeço a minha família, pilar da minha trajetória, meus pais que me ensinaram o valor do trabalho, a minha querida esposa Ana Célia, pelo companheirismo e pela compreensão, as minhas filhas amadas, Juliana e Larissa, aos meus preciosos genros, José Neto e Gildson, às minhas estimadas netas, Cecília, Letícia, e ao meu afetuoso neto, Otávio, fontes de alegria e de sonhos. E aos demais familiares, que não posso citar todos, mas irmãos, parentes, primos, sobrinhos, cunhados, etc. Aos colegas desembargadores,
pela acolhida e convivência sempre harmoniosa. E aqui eu não poderia deixar de registrar que tive o grande prazer, a grande alegria e satisfação de ser, ao aqui chegar nesta corte, ser companheiro, colega do meu querido e amigo desembargador Amaury e do desembargador Cláudio Santos. Colegas, Amaury, como já disse, desde o colégio, do famoso clássico, curso clássico, e além da faculdade, claro, e o desembargador Cláudio, colega da Faculdade de Direito. E a todos os colegas e a todas as colegas desembargadoras, palavras gentis, bondosas, exageradamente bondosas, que foram proferidas aqui hoje, em minha homenagem. Aos magistrados de primeiro grau, Dr. Arthur Cortez, presidente da associação, está presente, e em nome dele eu cumprimento a todos os magistrados, todas as magistradas de primeiro grau, desejando-lhes continuado sucesso no exercício de seus cargos. Aos membros do Ministério Público, na pessoa da doutora Juliana Limeira, procuradora, aos advogados e defensores públicos, a quem sempre dediquei um tratamento digno e respeitoso. Aos servidores e colaboradores deste tribunal, sempre comprometidos com um bom desempenho e trabalho incansável no exercício de suas atividades. Estendo tal agradecimento à equipe, a toda a equipe de servidoras e servidoras do meu gabinete, pela abnegação, dedicação, competência e labor diligente para com a realização plena de suas atribuições. De todos os magistrados, membros do Ministério Público, advogados e servidores, sem exceção, guardarei as melhores e mais ternas lembranças. Por fim, não poderia deixar de fazer aqui o agradecimento e reconhecer a competência da equipe do cerimonial e da comunicação pelo vídeo que foi produzido. Por fim, lembro as palavras do poeta Fernando Pessoa: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Os dias por mim vividos na magistratura serão inesquecíveis. Fica a saudade para sempre. Rememoro o poema de Cecília Meirelles, quando diz: de que são feitos os dias? De pequenos desejos, vagarosas saudades, silenciosas lembranças. Muito obrigado a todos e um forte abraço a todas e todos. Convido a família do desembargador Vivaldo para se aproximar até aqui, vir até aqui, para um momento especial. Por favor, Ana Célia, pode entrar e vir aqui para a frente.
os agradecimentos de praxe, declaro encerrada a sessão. O desembargador e a família fiquem à vontade para registrar todos os momentos. Muito obrigado, tenham todos um ótimo dia e uma excelente semana.